Caros colegas, nessa demonstração nós vamos efetuar um restore autoritativo de um objeto do nosso Active Directory. Restore autoritativo seria aquela situação que você teve um objeto da sua estrutura de diretórios deletado e você quer restaurar aquele objeto, como por exemplo uma unidade organizacional. Quando a gente fala de Active Directory, todos os nossos controladores do domínio são mestres de replicação. A gente chama de Multi-Master Replication. Então qualquer domain controller, qualquer controlador do domínio, tem seus objetos replicados para os outros controladores do domínio quando são feitas qualquer alteração. Se um usuário muda a senha, essa senha já é replicada para os outros controladores do domínio. Então, no caso de um objeto ser deletado, essa deleção também vai ser replicada para os outros controladores do domínio. Se você fizer um restore desse objeto deletado, um simples restore, ele inicialmente até vai aparecer na sua estrutura de diretórios, mas depois de algum tempo você vai perceber que aquele objeto sumiu novamente, porque nos outros domain controllers aquela replicação já havia sido startada e eles têm a instrução de replicar as suas unidades organizacionais, os seus objetos do AD, sem aquele objeto, porque ele já foi deletado. Então a gente não pode fazer um restore normal, a gente tem que fazer um restore autoritativo. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que você tenha um backup que foi efetuado na noite de ontem e um determinado objeto foi deletado hoje. A partir do momento que ele foi deletado, startou uma replicação sem aquele objeto, para atualizar nos outros domain controllers que aquele objeto não existia mais. Se você fizer um restore de ontem, ele vai estar com o número serial da data do seu restore, de ontem. Os objetos já estão sendo atualizados com a data de hoje, com um novo serial maior, mais novo, mais atualizado do que o de ontem. E nisso, aquele objeto vai ser deletado novamente. Quando a gente marca um objeto como autoritativo, no momento do restore, é incrementado uma sequência de números seriais maior que os atuais. E nessa, aquele objeto vai ter um serial mais novo que dos outros domain controllers e vai startar a replicação dele e ele vai voltar a aparecer em todos os domain controllers do seu domínio. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a minha estrutura do meu Active Directory. Inicialmente eu vou solicitar um backup, como se fosse um backup que a gente já faz todo dia no nosso ambiente. A gente tem o nosso Windows Server Backup. Vou aceitar as opções padrão. Vou mandar fazer um backup completo. Aqui vou dar um backup uma vez. Basicamente vou aceitar next, backup todo o meu servidor. E já vai começar a fazer o backup. Esse backup vai levar alguns minutinhos. A gente tem uma instalação básica do nosso Windows Server 2008 R2. A gente for verificar, a gente deve ter alguma coisa em torno de uns 9 GB de dados. Basicamente 9 GB. Ele já está fazendo o nosso backup. A gente fez aqui os arquivos reservados para o sistema. Está fazendo nosso DLC. Vai fazer o sysstate e o bare metal. Vamos aguardar alguns minutinhos. Nosso backup já está finalizando. Vamos fechar ele. O backup foi efetuado com sucesso. Então a gente vai deletar uma unidade organizacional. Vamos vir aqui no nosso Active Directory usuários computadores. Eu tenho então dentro de São José dos Campos uma unidade organizacional que é chamada de TI. Eu vou remover essa unidade
como se fosse um acidente que aconteceu no nosso ambiente. Pergunta que até dá um alerta aqui, né, que existem outros objetos internos, né, se realmente confirma que eu quero deletar. Tudo bem? Deletei minha unidade TI, não tenho mais ela. Então, a partir desse momento, vai ser iniciada uma replicação automática para os outros domain controllers da minha empresa, ensinando que essa unidade TI não existe mais. O que a gente vai fazer então? Como foi feita uma deleção acidental, vamos solicitar um restore. Então, vou ter que reiniciar minha máquina. No modo de segurança. No 2008, a gente pode se antecipar a esse processo. No 2013, a gente teria que apertar a tecla F8 quando estivesse iniciando o Windows e solicitar o modo de restauração. No 2008, a gente pode utilizar o BCD Edit. O BCD Edit eu já estou editando o boot da minha máquina para ele ter o modo de restauração ativado. Então a gente tem a opção do Delete Safe Boot, seria para a gente voltar a nossa máquina ao normal, e teria também uma outra opção que a gente configuraria o Safe Boot para o modo de restauração. Então, Set Safe Boot, DS Repair. Quando eu reiniciar minha máquina, automaticamente ela já vai entrar no modo de restauração. Vou solicitar que ela seja restartada, shutdown, menos R para restartar, menos T, 0 segundo. O servidor já vai estar reiniciando. Agora o servidor subindo, a gente vai iniciar nosso restore autoritativo do objeto do Active Directory. Já está disponível. Vamos logar novamente então. O nome do meu controle e o nome do meu usuário que eu vou estar utilizando. Abrir o nosso prompt de comando. Eu vou pegar qual a versão do backup que eu tenho disponível nessa máquina. A gente tem um utilitário que é o wb-admin get versions. A gente tem certeza de estar efetuando o restore correto. Então eu quero que ele pegue para mim as versões de backup que tiveram alvo no meu drive D, que foi onde eu gravei o meu backup, e o nome da minha máquina, que é o nosso domain controller. Até ele estava comentando quando foi efetuado o nosso backup e a versão do nosso backup. Então o que a gente vai fazer agora? Solicitar o restore, vai ser wb-admin start system state recovery da versão que a gente anotou na linha anterior. E qual que é o destino? Backup target. Esse backup foi efetuado do drive D. O nome da minha máquina é o nosso
nosso DC1. Vou teclar um Enter. Ele solicita que a gente confirme que realmente quer fazer um restore no nosso System State. Vou falar que sim. E ele está falando que vai iniciar a replicação depois que esse restore foi efetuado. Então vai ter algum tempo de latência, né, alguma duração desse processo. Ele quer que eu confirme que a gente vai continuar fazendo esse restore. Vou teclar que sim novamente. Ele já está fazendo o nosso restore, vai levar alguns minutinhos. Pelo comando bcdedit, ela vai reiniciar novamente no modo de restauração do nosso Active Directory. Nosso servidor já está carregando novamente. Vou colocar a senha do nosso usuário administrador novamente. E agora vamos marcar o objeto como autoritativo. Vamos retornar ao nosso prompt de comando. NTDS-util. Aí o NTDS-util, então, eu vou solicitar para ser ativada a nossa instância dos nossos serviços de diretório. NTDS. Já ativou. Vamos solicitar então o restore autoritativo. Dentro da opção de restore autoritativo, eu vou dar o caminho. Restore subtree e a unidade organizacional que a gente havia deletado. All igual TI. Dentro da All São José dos Campos, com o domínio componente. O nome do meu domínio é o Edson. Domínio componente Túlio. Vou fechar aspas. Vamos teclar Enter. Ele solicita a confirmação que a gente quer realmente fazer um restore autoritativo. Vou falar que sim. E ele restaurou os nossos objetos no nosso AD. Então a gente tinha 3 objetos para ser restaurados. Ele conseguiu fazer o restore, fez com sucesso. O restore autoritativo foi finalizado com êxito. Vamos sair fora do nosso NTDS-util e vamos voltar à configuração de origem da nossa máquina para ela voltar a reiniciar no modo normal. Vou deletar então o valor da opção de Safe Boot. Agora o nosso servidor vai reiniciar com o serviço diretório no ar. Shutdown, -R para restartar e tempo de 0 segundinhos. Vamos logar e verificar se a nossa unidade organizacional que havia sido deletada acidentalmente, nossa unidade de TI, retornou à operação. Vou colocar a senha do meu usuário. Vamos abrir nosso Direct Usuários e Computadores. E podemos verificar que dentro de São José dos Campos a unidade organizacional TI retornou e o nosso computador e usuário daquela unidade também retornaram.
Obrigado a todos e até nossas próximas demonstrações.